Presidente João Lourenço relativamente à pouca atenção que o Executivo tem estado a dar ao setor agrícola, que na verdade continua a ser o parente pobre do OGE. Pergunto-lhe ainda se foi também um reconhecimento de que há fome no país e por conta dela alguns angolanos têm estado a morrer. Portanto, não é verdade, não é taxativamente verdade de que a agricultura tem sido o parente pobre no Orçamento Geral do Estado. E acredito que os colegas vão colaborar comigo que de facto tem sido aquele parente que o Presidente da República, na primeira pessoa, tem estado a dar a importância e saber de que o Presidente da República tem estado a esquecer aquilo que é os investimentos petrolíferos, porque o petróleo, infelizmente, ainda é o setor que mais contribui para o Orçamento Geral do Estado, mas a agricultura, como disse e falou muito bem o senhor Presidente, é o caminho para o desenvolvimento da nossa República. Agora, o Presidente esteve reunido com o Conselho da República, é um conselho legalmente consagrado, de acordo com a nossa Constituição da República de Angola, no seu artigo 135 e números seguintes, que fazem parte as entidades que lá estiveram, como os presidentes políticos com assento parlamentar na Assembleia Nacional, coligações, convidados pelo Presidente da República, ministros convidados pelo Presidente da República. Portanto, é um conselho que, normalmente, o Sr. Presidente chama sempre que quer ouvir matérias ligadas à nação. E esta da fome, o Sr. Presidente, de facto, está em Angola e conhece a realidade daquilo que o nosso país e as nossas comunidades estão a viver. Naturalmente, ele trouxe esta matéria para ouvir dos conselheiros a melhor opinião, o melhor caminho para se poder alavancar aquilo que é a agricultura, uma vez que o Presidente da República, em quase todas as saídas que o Presidente da República faz de Angola para o exterior, o Presidente tem estado a levar um grupo de empresários para poder fazer aquilo que é a troca de experiência, principalmente empresários do setor agrícola. Aliás, o Presidente disse muito bem que agora o campo de batalha é o setor agrícola, deve ser o nosso campo de batalha. E naturalmente, Angola produz muito. O maior problema que eu entendo é o escoamento, porque nós temos produtos internamente. Agora, é importante melhorarmos naquilo que é o escoamento desses produtos. E o Presidente tem noção que, de facto, é preciso que o Estado angolano melhore nesse quesito. Daí a razão de chamar, então, os conselheiros da República do Sr. Presidente da República, para a sua redundância, para então encontrar o melhor caminho. Disse que também o próprio Conselho, há aqui uma inércia do próprio Conselho. O Conselho da República espera muito que o Sr. Presidente se manifeste. Não, o Conselho da República não pode esperar sempre que o Presidente se manifeste. O Conselho tem as suas competências, tem as suas regalias e devem trabalhar para que nós tenhamos um Conselho da República, de facto, e que possam ajudar o Sr. Presidente nas matérias ligadas ao nosso país ou à sociedade. Muito bem, obrigada, doutor Aragão, por estas palavras iniciais. Deputado Faria, vamos agora passar a palavra a si. Foi um reconhecimento, aliás, na sua intervenção, João Lourenço disse ainda que o Executivo, ou seja, que os partidos políticos, igrejas e sociedade civil, desculpe, devem repudiar o discurso negativista e tomar a dianteira no encorajamento das famílias camponesas pelos bons resultados do trabalho que a agricultura familiar tem estado a apresentar. Como é que interpreta estas palavras de João Lourenço enquanto deputado pelo Partido UNITA, e aproveito também para lhe perguntar como terá recebido a UNITA o convite para participar desta reunião 2 anos depois, e quais foram as conclusões a que chegaram? Sim, antes de mais é uma pergunta interessante, naturalmente, mas devo aqui dizer que a informação que disponho são aquelas que fui também aurindo, de fontes abertas, naturalmente, e muito do que vou partilhar sobre este ponto em particular há de cingir-se num conjunto de pronunciamentos, ações públicas que foram tomadas
sobretudo no dia 10 do mês passado, pelo o trio Frente Patriótica Unida, não é? Que desenvolveram um documento bastante rico daquilo que eles designaram como a radiografia da Angola real. De facto, foi neste mesmo dia 10 que este trio foi até a Cidade Alta na tentativa de fazer a entrega deste mesmo documento. Portanto, eu ao ler aquilo que foi a declaração, a nota de abertura, o discurso de abertura e também a nota de fecho deste Conselho da República, tive naturalmente a impressão de que o mote desta reunião foi suscitado pela radiografia bastante crítica e real feita pelo trio da Frente Patriótica sobre a Angola Real. E, de facto, é uma Angola real onde os angolanos, na sua vasta maioria, sofrem aquilo que o próprio documento designa como o martírio. Não é? O martírio numa situação de grande desespero social, e este desespero é agravado pelas condições de profunda crise económica, instabilidade cambial e inflação galopante que se registra permanentemente na economia angolana. Portanto, que é estruturalmente uma economia estagnada e isto tem consequências reais na vida do cidadão, nomeadamente a questão da pobreza, não é? E daqui gostaria de reportar-me a um estudo recente também da Afrobarómetro, onde 5 em cada 10 angolanos, cerca de 45%, experimentou a pobreza extrema, isto a par também do relatório global do Fundo, Fundo Alimentar, não é? O PAM. Portanto, onde também se designa que mais de 11 milhões de angolanos, portanto, vivem em situação de pobreza extrema, portanto, e consequentemente a fome. Então, com estes factos, dá-me a entender que impunha-se a realização do Conselho da República, não é? Portanto, é um órgão pura e simplesmente consultivo, tem o propósito de aconselhar o Presidente da República, mas não sei se efetivamente faz alguma diferença, não é? Eu desconheço o que cada um dos membros do Conselho da República teria emitido enquanto Conselho ao Presidente da República, mas os factos estão aí para todo mundo ver, não é? E os factos são extremamente assombrosos. E a questão, eu vi também a declaração final e a inicial, e percebo que seria a melhor oportunidade do Presidente da República explicar-se quando ele há tempos dizia que a fome é relativa, não é? Mas em momento algum o Presidente da República susteve a sua argumentação desastrosa, não é? E irresponsável de que a fome que está a devastar famílias inteiras, e recentemente nós tivemos o conhecimento do passamento físico por fome na província do Cunene, na comuna do Mongua, da cidadã Celestina Coniuno, não é? Portanto, é uma notícia que é divulgada pelo Sr. Padre Gaudêncio, no Espiritano. Portanto, e como esta concidadã, tantos outros continuam a perecer de fome. E os contentores hoje tornaram-se restaurantes abertos, não é? Para um número, uma brigada de crianças, e ainda relacionados a isto, na terça-feira passada, no dia seguinte, tive a oportunidade de ir no bairro da Boa Esperança Central. Houve, infelizmente, uma tragédia, não é? O grupo de criança foi à lixeira apanhar metal, não é? Porque é uma prática recorrente hoje, mais uma vez sintoma de pobreza extrema, apanhar metais, mas houve de facto no saco, ao invés de um metal, era uma bomba, não é? Do tipo F1, portanto uma granada. E então, ao tentarem limpar, esta granada explodiu e matou in situ 3 crianças, uma de 2 anos e 3 meses, outra de 10,
e outra de 6 anos. Portanto, é o sinal de pobreza, desespero. Portanto, e traça de facto um quadro bastante crítico em termos de performance da governação do governo liderado pelo presidente João Lourenço, não é? Altamente incompetente, não é? Portanto, são os factos, que... Obrigada. Acabou por que... beneficiar de alguns minutos a mais. Doutor Aragão, já lhe vou passar a palavra. Permita-me antes passar a palavra aos que ainda não falaram e depois, senão vamos perder algum tempo. Já lhe vamos passar a palavra. Já lhe vamos passar a palavra. É rápido. O doutor Faria está aqui a fazer uma análise. Não sei se quer fazer ou criar terror nos assuntos ligados à sociedade, mas é preciso nós não criarmos terror nos assuntos ligados a Angola. E eu tenho dito que nós não podemos fazer política nos assuntos sérios. E o que eu estou aqui a notar é que o seu deputado, com todo o respeito e consideração que eu tenho, está a fazer política nos assuntos sociais. A fome, de facto, é um assunto emergencial. A fome é um assunto emergencial e é um assunto que o executivo angolano, liderado pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, está a levar a cabo. E é visível o empenho do Executivo. É visível o empenho do Presidente da República. E o Conselho da República também tem uma função muito crucial naquilo que é o desempenho da comunidade. O que nós deveríamos levantar é o que é que fazem os conselheiros do Presidente da República. Esta é uma questão, porque os conselheiros querem esperar de que o Presidente traga todos os assuntos. E não é isso que se espera. Obrigada, doutora Não Aragão. podemos fazer terror nos assuntos sociais que Angola está a passar. Muito bem. Obrigada. Doutor Faria, já lhe vou passar a palavra, senão vamos monopolizar o debate e não é isso que se pretende. Precisamos mesmo de ouvir os demais convidados. Dr. Cicato e Dr. Nondazinga. Dr. Cicato, gostaria que nos ajudasse a perceber por que motivo não temos ainda uma agricultura sustentável, quando temos vários programas de fomento à agricultura. Falamos propriamente, por exemplo, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que é o FADA, o Fundo de Garantia de Crédito, o Fundo Angolano de Capital de Risco, só para mencionar aqui alguns. Claudimir, há coisas que é preciso levarmos bastante a sério neste país. Um deles é compreendermos o que é o Conselho da República. Portanto, o Conselho da República é um órgão colegial dirigido pelo chefe de Estado. Portanto, é consultivo. Este órgão é consultivo. Aliás, o termo é claro sobre isto. Quando é consultivo, quer dizer que esse órgão reúne quando o Presidente da República assim o solicitar. Quando o ente principal assim o entender. É assim que está na Constituição. Portanto, é um órgão colegial, consultivo do Presidente da República. Portanto, sobre isto, podemos mudar de linha. Não é um órgão deliberativo. Ou seja, o Conselho da República não toma decisões. Se o Conselho da República tomasse decisões, Angola já teria eleições autárquicas. Porque foi o Conselho da República que em 2018 deliberou que em 2020 haveriam eleições autárquicas. Por ser mesmo um órgão de consulta do Presidente da República, não aconteceram. Portanto, e nem com isto até se fez casos, nem foi um problema maior. Eu quero quero assinalar dois significados deste Conselho da República. Primeiro, o facto de se terem passado 2 anos sem a sua convocação, e indica claramente que, na perspectiva do Presidente da República, não haviam temas suficientes para consultar os seus conselheiros, que são então os partidos, entidades, lideranças dos partidos políticos, com assento parlamentar, e outros convidados, por sua conveniência, entendidas melhor participar deste Conselho da República. Ora, o que acontece nessas circunstâncias?
Acontece, porém, que a vida política é corrente. Na política, eu considero sempre a política como um jogo de basquete. Em 5 minutos já é fatal, já é vital. E aconteceram factos importantes neste país nos últimos 2 anos que eram necessários, aliás, exigiam até novamente uma convocação do Conselho da República. Por exemplo, a partir da altura em que o presidente remete, por exemplo, esse expediente recente que foi aprovado da divisão político-administrativa, uma vez que tem a ver com os angolanos, naquela altura em que o senhor presidente entende remeter isto à apreciação dos deputados, havia sim necessidade de também ouvir os seus conselheiros, tal como fê-lo agora, positivamente, com este tema sobre segurança alimentar. Assim como há outros tantos temas que surgem aí à volta. Sobre segurança alimentar, e é verdade, que o Presidente da República terá seguramente ter ouvido, terá acompanhado aquilo que ele próprio considerou o discurso negativo. E eu estou em crer que foi exatamente o discurso negativo. E foi tão negativo e depois se transformou em positivo que o Presidente da República se sentiu até tocado, conheceu realmente a realidade de quem estava a gritar. E porque quem é que está a gritar? É o cidadão que está a passar a fome lá na aldeia. Portanto, é o cidadão que não tem estrada que liga a sua cidade do campo, onde produz o seu produto e o seu produto está a deteriorar, como fez bem menção o próprio Presidente da República na sua abordagem. Portanto, dito isto, estou aqui em crer que esta é uma das notas positivas, por exemplo, que o Presidente da República teve, mas também é preciso ter-se em conta que o Presidente da República tinha então aqui uma oportunidade para dizer, olha, se de um lado a fome foi relativa até naquela altura, hoje a fome é factual. E por essa razão mesmo, meus caríssimos conselheiros, eu convoquei-vos exatamente para em conjunto então fazermos esta análise. E para terminar esta nota, é preciso, quando nós falamos de segurança alimentar, falamos um pouco de tudo. Repare, nós hoje, a par ainda do que se produz na agricultura, nós não sabemos a qualidade do frango que entra neste país. Nós não sabemos, isso é sério. Nós não sabemos quem é que traz, em que condições é que traz. E já ouvimos até relatos, espero não serem verdades, de que os países que nos mandam essa linha de alimento que nós consumimos, nos seus países nem dão nem aos cães. E, portanto, isto é direcionado para nós. Ouvimos há um ano, há pouco menos de um ano, dos órgãos de comunicação social público, portanto, a TPA, por exemplo, a nos apresentar um relatório de que 50% dos medicamentos que utilizávamos aqui em Angola eram como é que chama isso? Pronto, o termo correto não sei qual seria, mas eram pirateados, não é? Talvez o termo seria este. Portanto, é um pouco desta situação que acredito que o presidente fê-lo, do ponto de vista, na qualidade de chefe de Estado, fê-lo e muito bem. E eu acredito que o segundo passo que também temos de assinalar é um encontro entre os entes políticos. Foi uma oportunidade, por exemplo, de João Lourenço e Adalberto Costa Júnior encontrarem-se. Apesar de não ser nos termos políticos, foi mais nos termos do chefe de Estado consultar os seus conselheiros, mas foi importante ver que os políticos encontraram-se e acredito que devem ter trocado maior experiência. Para terminar, é preciso também que o Presidente, mas é importante mesmo, é importante para não vaguear, mas é importante, Claudimir, para terminar mesmo. Eu gostava só de terminar, se me permitir, um minutinho. Na verdade, eu gostaria que não terminasse sem antes olhar para esta questão que lhe colocamos há instantes, que tem a ver com o facto dos programas de fomento à agricultura não estarem a surtir o devido efeito. Não sei se concorda com estas palavras. Sim. Eu gostaria que... Vou responder diretamente.
Pronto, eu não consigo fazer uma avaliação concreta sobre destes programas, e porque ainda mantenho a minha posição sobre estes programas. Esses programas, a sua doença é só esquemas. Portanto, os programas são bem concebidos e são bons, perfeitos, diga-se em boa verdade, foram desenhados por especialistas com qualificação. O grande problema que nós temos aqui chama-se o cancro do amiguismo. O cancro da corrupção, que, convenhamos, não vai acabar com a estrutura que nós temos atualmente. Os países só mudam quando fazem as chamadas metamorfoses, e as metamorfoses para as democracias acontecem então com as alternâncias. Fora disto, podemos repetir todos os discursos e não acaba. Esses são bons projetos, mas não vão ter eficácia. Eu tenho dúvida nesta altura, por exemplo, que aquelas medidas que eu senti no discurso do Presidente da República, e boas medidas, amanhã mesmo, na hora de se colocar à prática, as forças negativas contra o Presidente da República já não venham com os seus esquemas para introduzir gente sua sem competência, as mamás de quem o Presidente da República até muito bem se refere que precisamos potencializá-la, precisamos potencializar o pequeno camponês. Eu tenho receio que este camponês não consiga beneficiar disto, porque a rede do Executivo até a Lavra, esta rede de mafioso é muito extensa e é muito treinada, e, portanto, não há condições suficientes para aquilo que o Presidente da República diz em público se transformar em concreto lá na comunidade. Obrigada, Dr. Cicato. Dr. Ndondazinga, quais são as medidas, o que é que qual é a peça que deve ser trocada, o que é que se deve fazer para que se inverta o quadro? O que é que está a falhar, o que é que precisa de ser melhorado? Muito obrigado pela oportunidade. Depois dos meus predecessores terem comentado de forma profunda e praticamente ocuparam todo o tempo, talvez me resta apenas alguns pequenos comentários para poder situar, fazer uma observação fundamentalmente naquilo que o nosso irmão aqui do MPLA está sempre a insistir, que os conselheiros não têm iniciativas, só esperam que o presidente agende. E o Dr. Cicato foi muito bem, preciso, aliás foi lá mesmo no âmago da questão, porque o número 1 do artigo 135º diz claramente que o Conselho da República é o órgão colegial de natureza consultiva do chefe de Estado. Se é consultiva e é auxiliar, a responsabilidade do Estado, portanto, do Poder Executivo, permita-me, se eu estou a começar no primeiro segundo. Vai terminar mal. Não, estás a começar com muitos pontos de ordem. Permita-me que eu fale no fim, depois peça. Faz favor, não venha com essa estratégia estranguladora. Então, eu dizia que esse Conselho da República, os conselheiros em si, são limitados. Eles vão lá apenas para efetivamente opinar, sugerir nas questões que o presidente seleciona. O chefe de Estado tem a competência de selecionar as questões que ele achar conveniente. E o Dr. Cicato foi bem claro em dizer, 2 anos passados, sem uma reunião do Conselho da República, é porque o presidente achou que não havia necessidade de chamá-los. Agora que houve, porque ouviu os tais discursos, os supostos discursos negativos, que são os nossos pronunciamentos, em todas as latitudes, que temos estado a vincar com seriedade, com sentido de Estado, com responsabilidade e idoneidade, de que o país está a caminhar mal, o povo está a mergulhar-se num sofrimento desenfreado, numa fome generalizada, e, entretanto, quem tem a responsabilidade de dar a volta à situação tinha que assumir a sua responsabilidade. E o presidente João Lourenço esteve bem, assumiu essa responsabilidade publicamente, chamou os conselheiros, reconheceu de facto os nossos discursos, embora na ótica deles negativistas, mas ao ponto de levá-lo à razão, a procurar soluções, então não são negativistas. O doutor Cicato esteve bem. Portanto, foram discursos que efetivamente persuadiram-no
e dissuadiram-no para efetivamente encontrar soluções plausíveis e que surtam efeitos positivos para o povo. E indo na pergunta da minha mana Claudimir, olha, a fome em Angola está generalizada. Há o pauperismo total, indigência, que está à vista de toda a gente, a olho nu. O deputado falou do aterro sanitário e lixeira que tornaram-se restaurante. É uma verdade. Nós confirmamos isso no nosso dia a dia, cotidianamente. No Largo do Ambiente, ali nas imediações do antigo hotel Catequeiro, há ali contentores de lixo. Encontrei um senhor bem vestido a tirar um saquinho qualquer que estava no contentor, pôs no chão, ele sentou-se ali mesmo, começou a comer. Afinal de contas, tinha massa e alguma carne, quer dizer, guisada, massa guisada. Eu vi-o a comer no ar livre, ali mesmo no chão, eu fiquei escandalizado. Meus irmãos, é assunto sério. Meu colega aqui do MPLA, é assunto sério. Eu vi há 2 dias. Portanto, isso é escandalizante, assistir uma coisa desta em plena cidade, em pleno dia, ela comer. Eu vi, não é me contar. Portanto, isso até é revoltante. Revoltante para aquele que é verdadeiramente um patriota deste país e que deu a sua mão para a libertação deste país do jugo colonial português. Sente, no fundo, isso é grave para este país. Olha, quais são as medidas, o que é que eles devem fazer necessariamente? Para o bem-estar do povo, que é um anseio ou aspiração fundamental, são 3 pilares. O presidente que nos ouça muito bem, vamos aconselhá-lo aqui. São 3 pilares que representam geometricamente um triângulo, que é agricultura, saúde e educação. Esses são fatores decisivos. Ele tem que situar a sua ação, para além das demais, que não são menos importantes, esses 3 pilares fundamentalmente. Por quê? Porque a agricultura... Doutor Ndonda, o Presidente autorizou um valor para que os institutos agrários sejam reabilitados e por meio destes mais técnicos sejam formados. Acompanhamos afincadamente, mas o doutor Chicago já respondeu. Eu não vou nesse meandro, porque o doutor Chicago já respondeu muito bem. O problema não está nas políticas ou nos programas e nos fundos que são disponibilizados. O problema está na rede macabra que existe neste país, que desvia, que desencaminha tudo que é de bem, que possa ser gizado para as populações. Eles apropriam-se, lucupletam-se disso. Portanto, é este o problema que é letal para nós, para toda qualquer situação. A agricultura familiar deve ser apoiada com créditos bonificados. Créditos bonificados, tem que haver fundo devidamente controlado para o fomento da agricultura e que seja de fácil acesso. Que seja nada de burocracia, conforme estão habituados. E a agricultura mecanizada também ser apoiada profundamente pelo Estado. E no quadro da saúde, nós temos que ver as infraestruturas que estão aí a erguer, devem acompanhar a farmacopeia, haver fábrica de medicamentos neste país. Hospitais, centros médicos e postos médicos devidamente apetrechados, com equipamentos e medicamentos, mas tendo em conta o rácio da população e territorial, nesse sentido. Educação, priorização de cursos técnicos, artes e ofícios em dia, ensino de qualidade com profissionais bem remunerados, não é essa remuneração de chacha, como se diz na gíria. Em suma, uma produção agrícola com excedentes para exportarmos em grande escala. Portanto, é isso mesmo. Obrigada.